começar. Dá o play aí que depois eu faço o corte inicial. Já tá gravando? Só avisar aí quando estiver gravando. Aí, beleza. Então, sejam muito todos bem-vindos. Aliás, deixa eu repetir aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma aula da Craft Sapiens. Hoje nós teremos uma aula aí de gravitação, astrofísica. A gente vai estudar uma matéria muito interessante, muita gente gosta disso aqui e tem gente que tem curiosidades sobre esse tema. Então eu trouxe esse conteúdo. É um conteúdo que a gente já teve em aulas passadas, né? Eu trouxe alguns slides a mais que nas aulas anteriores, então vai ser mais interessante. Lembrando que no finalzinho da aula a gente tem o evento quiz, valendo dinheiro, né? Então eu vou fazer uma série de perguntas e respostas valendo dinheiro em outro mapa, né? Em outro lugar do mapa, tá? Então vou entregar livrinhos para vocês usarem aqui agora no começo da aula. E esses livrinhos vocês podem fazer anotações. Eu vou dar dicas para vocês do que anotar, tá? Então deixa eu entregar aqui. Todo mundo que está online chegou no horário vai receber livro. Quem chegar atrasado não recebe livro, tá? Então, por isso que eu dou sempre 2. Caso um coleguinha sinta no coração de doar um livro por quem chegar atrasado, não tem problema. Pergunte. Você poderia nos dar materiais de Netherite? De Netherite? Entregarei no finalzinho da aula, tá bom? Vou dar um presentinho aí. Certo, galera? Para quem não me conhece, eu sou o professor Elton, um dos professores do projeto Craft Sapiens e também o fundador do projeto. Sou bacharel em física e estarei dando uma aula para vocês aí de astrofísica. Na verdade é física, né? Mas é aplicada à astronomia, porque a gravitação é a base aí da astronomia, né? De astrofísica, tá? Show de bola. Podemos começar então? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de começar? Não? Então a gente vai ver várias partes da astronomia. Vamos começar com a primeira, né? A primeira teoria da gravitação, quem fez foi Isaac Newton. Todo mundo aqui conhece Isaac Newton? Alguém aqui já ouviu falar no Isaac Newton? Então, ele quem criou a teoria, né, a lei da gravitação universal, que estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem ação de uma força atrativa, que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância. Ali está a sua distância, mas é ao quadrado da distância. Eu sei que a maioria de vocês aqui está no ensino fundamental. A maioria de vocês ainda não tiveram física. Vocês vão ter essa disciplina lá no ensino médio. Alguns vão ter ainda uma introdução no 9º ano. Tá? Então eu vou passar aqui rapidinho a explicação dessa fórmula. Essa fórmula aqui, ó, para quem não sabe, né, isso aqui é uma equação matemática, onde cada letrinha representa números. Por exemplo, o F vai representar uma força, que é calculada em newtons, é a unidade da força. O G é uma constante universal, que é conhecida como constante gravitacional newtoniana. Ela é constante, tá? Em qualquer lugar do universo ela vale o mesmo valor, é constante. M1 é a massa do corpo 1, M2 é a massa do corpo 2. Qual que é a unidade de massa que vocês aprendem no colégio? Quilograma, né? Quando você vai lá na balança e mede sua massa, você está medindo sua massa ali, né? Quilogramas, tá? Então, quilogramas é massa e D é a distância. Qual que é a unidade de distância? É metros. Só que perceba que aqui está a distância ao quadrado, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, ó. Tá eu, e aqui na minha frente está o Vito... Deixa eu ver o que é? Vito FBI 123. Tá aqui na minha frente. Existe uma distância separando eu dele, tá? A minha massa, vamos dizer que seja 60 quilos. A massa dele, vamos dizer que seja 40 quilos. Então, a multiplicação dessas massas, vezes a multiplicação pela constante gravitacional, dividido pela nossa distância ao quadrado, digamos que a gente esteja 3 metros de distante um do outro. Então eu vou pegar esses 3 metros e elevar ao quadrado, vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu vou pegar todo esse produto e dividir por 9. Isso vai dar a força que existe entre nós, a força gravitacional. Tá bom? Então, quem descobriu essa fórmula aí, né, a primeira pessoa a fazer essa conta foi Isaac Newton. Ele descobriu a lei da gravitação. Ninguém sabia como que a gravidade... enfim, como é que... Ninguém calculava, né, as forças gravitacionais. Ninguém conhecia essas forças. Foi Newton quem estabeleceu pela primeira vez uma fórmula matemática. Tá? Então aqui vocês estão vendo mais outro desenho, né? Uma bolinha azul, uma bolinha verde e ela se atraindo. Ok? Beleza? Tranquilo. Essa mesma força é a responsável por manter a Lua em órbita da Terra. Essa mesma força é responsável por manter a Terra em órbita do Sol. E assim por diante, tá? Todas as órbitas que vocês conhecem, elas só existem por causa da força gravitacional. Ah, mas professor, por que a Lua não cai na Terra, né? Sendo que a Terra está atraindo a Lua. Gente, se você joga uma pedra para frente, a pedra se afasta de você, não se afasta?
Não é isso que acontece? Agora, se você amarrar uma cordinha na pedra e jogar, a pedra ela vai começar a dar uma volta ao redor de você, porque você está segurando uma cordinha. Né? Então, a gravidade seria a cordinha, tá? A gravidade atua como aquela cordinha que está puxando sempre. Então, a Lua está tentando fugir da Terra, mas a gravidade é aquela cordinha que está segurando a Lua, certo? Tá todo mundo entendendo? Essa comparação que eu dei para vocês? Então é por isso que a Lua não cai na Terra, né? Porque a Lua está em movimento, né? Então a Terra está puxando a Lua. Agora, se a Lua parar de se mexer, sei lá, alguém frear a Lua, ela vai cair, tá? Porque daí não tem movimento que a gravidade esteja puxando. Beleza, galerinha. Então anotem aí no caderninho de vocês, ó, lei da gravitação universal. É uma força atrativa, diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Escrevam no caderninho, vai cair no quiz. Vamos para a segunda parte da aula. Dá mais uns 2 segundos para vocês apreciarem este quadro maravilhoso e pronto, mudei. É para escrever o que mesmo, professor? Que a gravitação, a força gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional à distância. Eu já vou explicar o que significa isso, tá? Eu já vou explicar. Só deixa eu rapidinho fazer uma nota biográfica aqui. Quem foi Isaac Newton, né? Então, Isaac Newton, ele é uma das personalidades aí mais importantes da história da humanidade. Quando eu digo humanidade, é da história mesmo, desde o primeiro ser humano até os dias atuais. As suas descobertas revolucionaram a ciência. Ele praticamente fundou a física, sozinho, praticamente. Nessa imagem aqui que a gente está vendo dele, é uma pintura. Ele era bonitão, né? Pelo menos nessa pintura aqui ele tá bonitão. Nessa pintura aqui a gente vê várias referências a Newton, tá? São várias referências aí. Vários, como o pessoal gosta de chamar, easter eggs, né? Quando você tem ali uma referência escondida num vídeo, né? Easter egg que chamam. Tem vários easter eggs nessa imagem aqui, né? Tá aqui o telescópio refrator de Newton. Ele criou o primeiro telescópio refrator usando espelho ao invés de lente. Tá aqui a separação da luz branca em cores, né? Pelo prisma de vidro. Tá ali atrás, ó, os planetas, tá vendo? Porque Newton, ao descobrir a gravitação, ele também descobriu o porquê os planetas se movem da forma como se movem. Tá a maçãzinha ali atrás, ó, porque essa mesma lei de gravitação universal serve aqui para a Terra também. A força que puxa a Lua até a Terra é a mesma força que joga a maçã pro chão, né? É a força da gravidade. A gente tem aqui o livro mais famoso dele, que é o Principia, né? Conhecido como Princípio. A gente tem lá atrás a Lua, tá vendo a Lua? E aqui as ondas do mar, mostrando que as marés são provocadas aí por efeito gravitacional da Lua. Olha que interessante. Então a gente tem uma série de easter eggs aí nessa imagem, mostrando o gênio que foi Newton, né? Isaac Newton. Ele só foi depois superado por Einstein, né, na sua teoria, porque a gravitação, vocês já vão ver, hoje a aula é inteiramente sobre gravitação, ela foi substituída por uma nova teoria mais abrangente. Então, cabe aí a nota biográfica de quem foi Isaac Newton. Beleza? Show de bola, galerinha. Então, deixa eu fazer aqui rapidão uma observação, né? Eu falei para vocês que a força gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu quero mostrar para vocês o que isso significa, tá? Eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Então eu adicionei slides novos aí à nossa aula e vou trazer uma situação hipotética aqui agora. Agora imaginem comigo. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, né, e isolar o M2, tá? Isolar a massa 2, só coloca a G, M1 e R quadrado, tá? Beleza? Se eu fizer isso, eu vou estar calculando a aceleração gravitacional. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui a imagem, copiar endereço. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem agora uma situação hipotética. Tá? Vamos fazer um seguinte experimento. Imagine que a gente tem um astronauta. Ok? Um astronauta pesa em média, vamos pegar um astronauta nem tão alto, nem tão baixo, pesando 70 quilos. É um astronauta que está em forma, ele pesa 70 quilos, né, a massa dele. O traje espacial, eu pesquisei na internet, é em torno de 130 quilos. Então o astronauta mais o traje, vamos arredondar aí para 200 quilos, tá? Os dois. Então o traje mais o astronauta dá mais ou menos uns 200 quilogramas, beleza? Então no lugar desse M grandão aqui, ó, você vai substituir por 200 quilogramas. G é a constante gravitacional de Newton. Ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metro quadrado
quilograma quadrado. Acho que é alguma coisa assim. Vou colocar só assim, tá? Só o valor. Beleza? Tranquilo? 6,67 é um valor, tá? E a distância ela vai variar, né? Se eu estiver muito perto do astronauta, vai ter um valor. Se eu estiver muito afastado, vai ter outro valor, beleza? Lá na escola, vocês vão aprender que a aceleração gravitacional aqui na Terra, perto da superfície, é próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês vão aprender isso aqui no colégio, tá? Tem alguém aqui que já aprendeu isso? Aceleração gravitacional próxima à superfície da Terra? Não? Ninguém aprendeu ainda? Já? Então, se você pegar qualquer objeto, uma pedra, e jogar, soltar, você coloca ela numa altura e larga ela. Queda livre, você não joga, você só larga ela. Lá de cima, ela vai cair sob efeito da gravidade somente, você não empurra ela, né? E ela vai cair com uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? É uma aceleração, ela ganha velocidade. A cada segundo que passa, ela ganha 10 metros por segundo de velocidade. Então, se ela ficar caindo durante 5 segundos, passados 5 segundos, ela vai ter uma velocidade final de 50 metros por segundo. Porque para cada segundo, ela ganha 10 metros por segundo, por isso que é uma aceleração, tá? A velocidade está mudando, está aumentando cada vez mais. Então, quanto mais alto, maior a queda, maior a velocidade de queda no final, né? Porque é maior o tempo de queda. Só que, o que não conto para vocês no colégio é que a aceleração da gravidade, ela só é constante próxima à superfície. Se você vai bem para o espaço, lá onde está o astronauta, a aceleração lá em cima não é 10. A aceleração lá em cima é 6 metros por segundo ao quadrado. Quando falam que não existe gravidade, é mentira. É mentira, tem gravidade lá no espaço, só que a aceleração é menor, tá? A aceleração é menor, e o astronauta não sente essa aceleração porque ele tá em órbita, tá? Ele não sente, ele tá, entre aspas, ele tá em queda livre, certo? Só que ele tá em órbita, é uma queda livre infinita, que nunca acaba, né? Ok? Mas existe uma aceleração gravitacional devido à Terra, então o campo gravitacional existe da Terra no espaço. Tanto que bem longe de onde está o astronauta está a Lua, e a Lua sente o campo gravitacional da Terra. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu fiz o seguinte cálculo. Eu calculei o campo gravitacional do astronauta. Né? Então, só para ilustrar aqui o nosso exemplo, vamos imaginar que o astronauta tem aí os 70 quilos, mais o traje de 130. E todo mundo conhece esse bichinho aqui, ó. Esse animalzinho é um animalzinho microscópico. Esse bichinho aí é o tardígrado. Né? O tardígrado ele é famoso por ser resistente a pressões, resistente a baixas pressões, resistente a frio extremo, a calor extremo. O tardígrado é um dos animais mais versáteis, né, uma das criaturas mais versáteis, só que ele é microscópico, tá? Ele tem menos de 1/1000 de milímetro, ele é muito pequenininho, ele é microscópico, tá? Vamos imaginar, né, eu fiz as contas aqui, usando esses dados, eu fiz as contas, e eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos imaginar 4 situações, tá? Primeira situação, o tardígrado a 10 metros de distância do astronauta. A 10 metros de distância do astronauta, a aceleração gravitacional que ele vai sentir é de 1,334 vezes 10 a menos 10 metros por segundo ao quadrado. É muito pequena a aceleração. Para você ver, a massa do astronauta é pequenininha comparado com a da Terra, né? Então aqui você já percebe que é o seguinte, o astronauta ele pesa muito menos que a Terra. Portanto, a aceleração gravitacional que ele provoca é menor. Lembra? Isso significa que é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a aceleração gravitacional. Quanto menor a massa, menor a aceleração gravitacional. Certo? Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês a distância. Então eu peguei o tardígrado e deixei ele bem pertinho do astronauta. Coloquei ele a 1 metro do astronauta. Perceba que a aceleração gravitacional aumentou em 100 vezes. De 10 elevado a menos 10 para 10 elevado a menos 8, eu aumentei 100 vezes. Parece pequeno, né? 0,0000000. Deixa eu ver quantos zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aqui, metros por segundo ao quadrado, tá? Mas isso é 100 vezes maior do que isso, ó. Né? São 2 casas decimais, mas é 100 vezes mais, tá? É 100 vezes mais. Então, eu diminuí a distância em 10, certo? Mas aumentei em 100 vezes a força. A aceleração aumentou em 100 vezes. O que eu fiz agora? Eu peguei 1 metro e reduzi 100 vezes. De 1 metro foi para 1 centímetro, tá? Olha para quanto foi a força. 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 é 0,0001.
metros por segundo ao quadrado. Tá? É uma aceleração bem maior do que a primeira. E eu deixei o tardígrado, como o tardígrado é um animalzinho microscópico, né? Eu imaginei ele a 1 milímetro de distância do astronauta. A essa distância, gente, até 1 centímetro, você tem que imaginar o astronauta em posição fetal, que nem tá aqui ó, nos desenhos de Leonardo da Vinci, tá? Por quê? Porque se o astronauta estiver de pé, esticado, vai haver variações aí do campo gravitacional devido ao gradiente gravitacional, tá? Porque o pé vai atrair com uma força, a cabeça vai atrair com outra força, enfim, não vai ser uma bolinha, uma esfera. Então eu tentei transformar o astronauta numa bolinha, então deixa o astronauta em posição fetal. Aí, né, se a gente aproximar ele para uma posição fetal, né, imagine que ele tá uma bolinha, tá? Tá enroladinho. Então, o tardígrado se aproximando aí do astronauta, ele não vai sentir gradiente gravitacional, tá? Não vai sentir diferenças de forças. O astronauta vai atuar como sendo um planeta mesmo pro tardígrado. E a força vai ser de centímetros por segundo ao quadrado, né? 0,01 tá? Metros por segundo ao quadrado. Ou centímetro por segundo ao quadrado, tá? Já é uma aceleração consideravelmente maior que a outra, né? Ok? É 10 milhões de vezes mais forte que essa aqui, ok? E é uma distância razoável, porque o tardígrado ele é microscópico. Então, 1 milímetro por tardígrado é uma distância gigantesca, tá? Então, ele ainda assim teria uma queda livre, ele sentiria uma queda livre no espaço. Legal, né? Meu exemplo aqui foi muito bom, foi muito bem escolhido. Tá, eu fiz umas contas aqui só para vocês entenderem. Digamos que você tivesse essa aceleração aqui, ó, a 10 metros de distância do astronauta. O tardígrado, se ele mantivesse essa aceleração constante, ele demoraria 107 horas e meia para cair no astronauta, né? Em queda livre, tá? Só que a gente sabe que essa distância aqui, ó, a força é essa. A essa outra distância aqui, a força é outra. Ou seja, a força vai mudando. Então a aceleração muda. Se a aceleração muda, a velocidade de queda muda, então o tempo não está calculado corretamente, tá? Só que vocês vão aprender na faculdade. Eu só estou fazendo uma conta por cima. Então, se ele mantivesse essa aceleração, ele levaria 4 dias e meio para cair no astronauta, em queda livre. Beleza? De 10 metros de altura, 10 metros de distância do astronauta. A 1 milímetro, tá? Se a gente coloca o tardígrado a 1 milímetro do astronauta, ele vai cair durante 0,38 segundos, ou seja, 38 centésimos de segundo. Legal, né? Então, se você pegar o tardígrado e colocar ele bem pertinho do astronauta, vai cair bem rapidinho. Pim, caiu. Queda livre. Legal, né, gente? Legal. É mais ou menos o tempo que demora para uma bola, né, uma pedrinha, cair da sua mão até o chão. Se você tiver mais ou menos 1,5 metro de altura. É mais ou menos esse tempo aí, 38 centésimos de segundo para cair. Tá? Então, seria equivalente aí, pro tardígrado, seria equivalente mais ou menos, né, a nossa aceleração aqui, tá? Ele sentiria, pelo menos em tempo de resposta, né? Legal, gente. Vamos continuar aqui. Isso aqui tudo é física newtoniana, tá? A gente tá falando aí de gravitação newtoniana. Beleza. Anos mais tarde, teve um cara, né? Séculos mais tarde, teve um cara chamado Albert Einstein, que desenvolveu uma teoria muito mais sofisticada. É a teoria da gravitação universal? Não. É a teoria da relatividade geral. Escrevam no caderninho aí. Relatividade geral. Escreva aí. A pessoa que criou a relatividade geral é um físico conhecido como Albert Einstein, é o nome dele. Albert Einstein. É o mesmo físico do E igual a mc ao quadrado, né? Da teoria da relatividade restrita. Exatamente, 1915. Ele criou essa teoria em 1915. A relatividade geral foi criada em 1915. Ótimo, muito bem, muito bem. Quem escreveu aí? Gabriel Place. Muito bem, Gabriel. E, diferentemente das equações de Newton, as equações da relatividade geral são equações tensoriais, são tensores, né? São matrizes, bem dizer. Estão expressas nessa formulinha aqui. Eu não vou explicar essa fórmula para vocês, porque a maioria de vocês não estudou matrizes ainda, né? Enfim, vocês não vão conseguir entender, tá? Vocês não vão conseguir entender agora. Quem sabe um aluno do segundo ano eu consiga fazer uma pequena introdução. Quem está lá no segundo ano do ensino médio, eu posso fazer uma introduçãozinha aqui a essa equação, tá?
mas a grande maioria que está aqui eu sei que é fundamental, então não vou explicar. Mas basicamente essa teoria explica a gravidade como sendo uma teoria espaço-geométrica. Você traduz o espaço-tempo como um tecido geométrico, tá? É uma teoria geométrica para a gravidade. Então agora a gravitação já não é mais uma força que puxa os objetos à distância. A gravitação é a interação da matéria com o próprio espaço-tempo. Então Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço e o tempo estavam interligados entre si. Se você anda muito rápido, você acaba fazendo seu tempo passar mais devagar. Então está mostrando que a sua velocidade, né, a sua variação no espaço, faz você variar também no tempo de forma diferente. Olha que bizarro. Então, fazendo essas observações, ele percebeu que a gravidade era uma coisa muito mais bizarra. E hoje a gente tem aí a teoria da gravitação universal como sendo a teoria mais aceita para explicar o que é a gravidade. Então, em resumindo, se a gente fosse imaginar, né, ver esse desenho, como é que seria? Então, em vez de ser uma força agora, puxando os planetas à distância, você tem aqui o Sol, né, um objeto massivo, que está puxando o espaço-tempo, e puxando o espaço-tempo ele acaba puxando quem está perto dele, tá? Então tudo que estiver perto ali nos arredores vai sofrer esse puxão aí do espaço-tempo. Quanto mais pesado você for, mais você puxa o espaço-tempo. Por isso que a gente tem aquele desenho que vocês já devem ter visto em vários lugares, né? Por exemplo, o Sol. O Sol é pesado, ele vai ter essa curvatura aqui no espaço-tempo, né? É uma estrela de nêutrons aqui no meio, ela vai curvar mais ainda o espaço-tempo. Um buraco negro, que é muito mais pesado, ele vai praticamente furar o espaço-tempo, né? Então aqui vocês conseguem enxergar a teoria posta em grandes escalas, né? Beleza? Só que o que muita gente não percebe é que essa curvatura no espaço-tempo é tridimensional, tá? É tridimensional. Ó. Se você observar ela nas 3 dimensões, seria mais ou menos assim, ó. Olha ali. Olha que bonitinho. Então a Terra, nesse desenho aí, ela está puxando o espaço-tempo para dentro dela, tá? Certo? Ela está curvando o espaço-tempo tridimensionalmente. Quando você vê esse desenho aqui, você está vendo, na verdade, uma representação 2D. Porque o que está acontecendo é 4D. A gente não consegue ver em 4 dimensões, né? Por isso que eu coloquei só 3D aqui, né? Mas essa distorção ocorre no espaço e no tempo. Ou seja, x, y, z e tempo. Certo? Bacana isso aqui, né, gente? Lá no finalzinho da aula, depois eu vou mostrar na aula de campo para vocês aí como é que a gente observa isso. Pode falar, Bruno. Fala alguma coisa. O que você quer perguntar? Professor, Diga. sabe quanto de QI o Albert Einstein tem? Não entendi. Quanto o Albert Einstein do quê? Quanto o Albert Einstein tem de QI? De QI? Todo mundo errou até agora. Não sei quanto que é. 60. Aí, ó, o Andrei aceitou ainda. 600? 170, 60. Ah, 160. Na verdade eu sabia, né? Sobre esses cálculos aí de inteligência, na verdade são testes de inteligência que eles fazem, né, e tentam normatizar uma inteligência média e tal. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu tenho algumas críticas a esse sistema aí de medir inteligência. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Curiosidades, né? Curiosidades. Tem vários cientistas, né? Tem do Einstein, tem do Da Vinci. Eu já vi algumas coisas do tipo. Tá, vocês devem estar falando, professor, isso daí é só uma teoria, né? Não foi comprovado experimentalmente, né? Gente, já foi comprovado de muitas maneiras, de muitas. A primeira delas uma delas é o GPS, tá? O funcionamento do GPS tem que levar em consideração os efeitos relativísticos. O GPS, quando eu digo GPS, é aquele do seu carro mesmo. Quando você liga o carro, liga o GPS lá para ver o mapinha, posição, né, global do satélite. Porque o satélite está no espaço andando a uma velocidade altíssima. Então existem distorções no tempo dele, no relógio dele. E se você não leva em consideração essas distorções, o erro, né, no GPS seria da ordem de quilômetros. Imagine, você marca lá para ir até a casa de alguém e erra em 2 quilômetros, 10 quilômetros a posição da casa da pessoa, né? Então, realmente, a correção relativística das equações de Einstein são colocadas lá no funcionamento do GPS. Outro exemplo aqui, ó, de comprovação da teoria de Einstein são as ondas gravitacionais, né? Elas deram a esses 3 físicos aqui o prêmio Nobel em 2017, né? O Rainer Weiss,
o Kip Thorne e o Ronald Drever, Caltech, né, todos do Caltech, menos o Weiss, que é do MIT. E eles trabalharam bastante, né? Claro, é uma equipe muito, muito maior de cientistas, mas eles foram os 3 principais autores aí do artigo, que comprovaram a existência de ondas gravitacionais através do experimento LIGO. Né? Alguém sabe o que é o LIGO? Vou colocar aqui para vocês aqui. Ó, é Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ou Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser. Vocês devem estar pensando, deve ser um interferômetro pequenininho, né? A imagem aí não mostra, mas é gigante. É gigante. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho do observatório. É enorme. Olha aqui, ó, tive que pegar uma imagem bem ampliada para caber ela inteira no quadro. É gigantesco, tem quilômetros de extensão. Como é que funciona isso aqui? Ó? É um laser, tá? Na verdade são 2 feixes de laser que vão se cruzar, eles vão bater, vão voltar, né? Vai fazer esse caminho de ida e volta e vão se cruzar no caminho. Quando eles se cruzam, eles sofrem uma coisa chamada interferência. Ele forma um desenho de interferência. Se houver diferença no caminho de um dos lasers, se um dos lasers se mover de uma forma diferente, vai atrasar ou adiantar um pouquinho a velocidade, né, enfim, o tempo de resposta de um laser. E vai fazer com que o interferômetro mostre um desenho diferente aqui, né, no padrão de interferência. Então, com esse interferômetro e esse laser gigantesco, eles conseguiram mostrar, né, os efeitos de uma onda gravitacional que ocorreu muito, mas muito longe da Terra. Vou colocar aqui para vocês aqui. Não é uma só, tá? São 3. É necessário triangular para a gente ter certeza que houve uma onda gravitacional. Ó, tem que triangular. Então são 3 laboratórios gigantes desse aqui. 2 aqui nos Estados Unidos, né? E um lá na Europa. Tá? Então a gente tem 3 laboratórios LIGO atuando em conjunto. Né? Então eles cruzam os dados dos 3 e verificam se houve ou não passagem de onda gravitacional. E foi comprovado, né? Tanto que deu aí o prêmio Nobel de Física em 2017 para os 3 físicos. Bacana, né, gente? Então tem inúmeras comprovações aí a teoria. Tem vários, se vocês procurarem na internet, tem vários experimentos que provam a teoria da relatividade. Beleza? Agora tem uma teoria que ainda não está comprovada, mas se um dia for comprovada, vai ser revolucionário. Todo mundo aqui já ouviu falar da incompatibilidade da teoria da mecânica quântica com a teoria da relatividade geral? Quem aqui já ouviu falar nisso aí? Ó, existem 2 teorias na física que explicam o universo. Tem uma teoria que explica o universo macroscópico, o universo gigante, galáxias, né? Que é o caso da teoria da relatividade geral, explica o universo inteiro. E tem uma teoria que explica o universo microscópico, né, subatômico, dentro do núcleo do átomo, que é a mecânica quântica. A mecânica quântica e a relatividade geral, elas não se misturam. Tá? Você não consegue criar uma teoria quântica para a gravidade. Não existe uma teoria quântica de gravidade, não existe gravidade quântica. Porque a teoria da gravidade de Einstein é uma teoria clássica, né? Ela não existe uma partícula que transmite força da gravidade. Já na mecânica quântica, todas as forças têm uma partícula associada, né, que transmite essa força. Tá? Então, os físicos teóricos, aí a gente está falando de teoria, eles criaram uma teoria conhecida como teoria de cordas. É a teoria mais próxima, né, que chegou mais perto de unificar a teoria da relatividade geral, que é macroscópica, com a mecânica quântica. Né? É a teoria mais próxima que fez isso. Né? Só para vocês entenderem por que cordas, né? Da onde a palavra cordas. Então, lá no colégio, a gente aprende que as moléculas são feitas de átomos. Os átomos são feitos de partículas chamadas prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons e os nêutrons são formados por partículas ainda menores, chamadas quarks, né? Quark up, quark down, o gluon, né? Os neutrinos, ok? E os físicos imaginam que o seguinte, lá no finalzinho, existam cordinhas. Essas cordinhas podem ser cordinhas abertas, podem ser cordinhas fechadas, né? Só que isso é bem complicado matematicamente. Então, matematicamente, você representar isso aí é muito mais difícil do que as partículas. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trouxe o diagrama de Feynman. O diagrama de Feynman é um ótimo diagrama para mostrar a interação de partículas. Então, cada linha aqui, ó, né, cada linha representa a partícula num certo instante. Então, aqui a gente tem uma partícula vermelha,
outra partícula vermelha. Elas começam a se aproximar uma da outra. Então a partícula vermelha começa a se aproximar dessa outra aqui, e de repente elas trocam uma partícula azul, tá vendo? Sai uma partícula azul dessa aqui, essa partícula azul bate nessa outra aqui, e elas se afastam de novo. Ou seja, isso aqui é uma interação de repulsão. Né? Por exemplo, um elétron e um elétron, eles estão se aproximando e de repente eles se repelem. Tá? Como é que o Feynman, né, e os físicos quânticos explicam essa interação? Eles explicam através desse diagrama aqui. Ó, tá? As partículas trocaram entre elas uma carga, um fóton, né? Uma partícula de luz, um fóton. Como é que seria isso com cordas? Ó, como é que seriam com cordas? Só para vocês verem a complexidade da coisa. Então, as cordas não são pontinhos, né? As cordas elas podem vibrar, as cordas podem ser abertas e podem ser fechadas. Então, essa mesma abordagem aqui do Feynman, tá? Na teoria de cordas, como é que ficaria? Olha que bizarro como é que ficaria. Seria uma cordinha que ela vai se movendo no espaço-tempo, né? Então ela vai se movendo aqui de cima, vai indo para baixo, na verdade de baixo para cima, vem aqui de baixo, vai se movendo aqui para cima e vai formando um tubo, tá vendo? Então a interação entre essas partículas agora é contínua, não é um pontinho que desaparece e aparece, né? É contínuo. Isso matematicamente é um inferno, é muito difícil fazer conta com isso aí, tá? Porque agora você não tem um pontinho que bate ali, colide, não é uma bolinha que bate na outra. Agora você tem um contínuo de superfícies aqui, né, que vão se interagir uma com a outra. Então a teoria de cordas é uma teoria que ela está em dimensões acima do normal. Um pontinho tem dimensão 1, né? Ó, quando ele se move, ele tem uma linha, dimensão 1. Aqui, ó, essa superfície tem dimensão 2. Então, coisas tridimensionais se movendo no espaço-tempo vão ter dimensões enormes, grandes dimensões. Tá? As dimensões são muito grandes. Beleza? Só para mim finalizar aqui a discussão da mecânica quântica e relatividade, o maior expoente aí da física de cordas é o Edward Witten. Né? O Edward Witten ele criou a teoria M. Para quem não conhece, a teoria M é uma teoria de cordas que unifica várias outras teorias de cordas. Né? É uma teoria unificadora. Ela unifica, pelo menos aí que eu sei, são 6 ou 7 tipos de teoria de cordas. Não sei se acho que eram 6 teorias. Ele unifica 6 teorias de cordas em uma única teoria. Na teoria M, a gravidade, o espaço, né, ele tem 11 dimensões, tá? 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ou seja, uma dimensão que é o tempo. Daí vocês devem estar perguntando, mas cadê as outras dimensões? Sendo que eu só conheço o x, y, z e o tempo, né? Cadê as outras? Tá faltando aí, se estão 11, só te conheço 4, tá faltando 7. Onde que estão as 7 dimensões faltantes? Então, na teoria das cordas, essas dimensões que estão faltando, elas são microscópicas. São dimensões que ficam enroladinhas, né? Como se você pegasse um fio e enrolasse assim, ele bem, fazendo um nozinho, tá? Então são dimensões microscópicas. Matematicamente, essas dimensões são expressas por formas de Calabial. Meu Deus, professor! Que palavrinha difícil, o que é isso? São essas formas bizarras que vocês estão enxergando aqui, tá? Então, para cada ponto do espaço, existem formas de Calabial. E por que a gente não consegue enxergar elas? Porque elas são microscópicas, né? Na teoria de cordas. Ah, mas professor, isso já foi comprovado? Não, isso é teoria, tá bom? Teoria de cordas é teoria. Não passa de teoria. Até hoje não tem nenhuma comprovação. Então, enquanto não for comprovada, é só uma teoria. Beleza? Parece um de modelar assim, Lursky. É isso mesmo. Galerinha, fico feliz aí. Eu sei que tem muitas perguntas. Deixem as perguntas pro finalzinho. Vamos lá pro Warp Campo 11. Digite o comando aí no chat. Warp Campo 11, para vocês se teleportarem para nossa aula de campo. Antes do quiz. Vamos lá. Warp Campo 11. Fiquem pertinho aqui de mim, por favor. Então, nessa primeira etapa aqui, ó, vocês estão vendo a Terra sendo atraída pelo Sol, tá? Então aqui a Terra está atraindo a Lua, né? A Lua está dando uma voltinha ao redor da Terra e a Terra está dando uma voltinha ao redor do Sol. Venham para cá, ó, sigam a ponte de arco-íris aqui, ó. Ó o Sol, que bonitão, né? Então, nessa primeira etapa aqui da aula de campo, você consegue ver toda a física newtoniana em ação, tá? Você está vendo a Terra sendo atraída pelo Sol, a Lua sendo atraída pela Terra, mas aqui você não entende o porquê que isso está acontecendo. Você só entende que está acontecendo, mas você não entende o porquê. Vamos seguir aqui o arco-íris. Bora lá, bora lá. Sigam a ponte arco-íris. Sigam a ponte arco-íris, vem voando. Agora caiam ali, ó.
Tem um tecido de espaço-tempo aqui no chão, aqui, ó, cai aqui. Aqui você já consegue entender o porquê o Sol está atraindo os outros planetas. Ó. Por quê? Porque o Sol está curvando o espaço-tempo, olha que legal. Então o Einstein chega e fala, ó, já entendi, eu entendi, né? Entendi como é que funciona. A estrela tem uma massa maior, ela curva o espaço-tempo e atrai todos os outros planetas para perto dela. Né? E vai um pouquinho além ainda. Ó, continuem na ponte arco-íris. Se vocês continuarem, vocês vão ver que existem objetos aí no universo que são monstros, né? Eles conseguem fazer um buraco no espaço-tempo, que é o caso do buraco negro, tá? Então o buraco negro, ele faz um buraco no espaço-tempo, que nem a luz consegue sair dele. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né? É só seguir aí a trilha aí a trilha do arco-íris. Deixa eu colocar de noite aqui, time set night. De noite esse mapa é muito mais bonito. Isso. De noite esse mapa é muito mais bonito. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente ir pro quiz, galerinha? Não? Tá todo mundo afiado pro quiz? Então digitem aí carinhosamente o comando /warp quiz. Vamos lá. Yes. Agora é a hora que a gente vai ver quem estudou e quem não estudou. Grava o quiz, claro, grava o quiz faz parte da aula. Então, para os novatos aí que não sabem como é que funciona o quiz, é bem simples, galera. Para cada clique que eu apertar um botãozinho aqui, que é um botão, para cada clique que eu der, vai dar 10.000 sapiens. Eu vou puxar o Sagame aqui para ele mostrar o quadro. TP, Sagame. Ó, Sagame, mostra aí pra galera. Você que tá gravando para mim. Ó, aqui tá o sistema operacional do quiz, né? Painel de controle. Então, cada botãozinho que eu aperto aqui, ele dá 1.000 sapiens para quem tiver no quiz, beleza? Volta lá pro quiz, Sagame, Warp Quiz. Podemos começar então? Peço para que todos tirem a armadura, eu vou deixar todo mundo invisível agora, tá? Todo mundo invisível, tirem a armadura. Não, porque eu tô entrando ainda, porque eu tava ficar. Beleza, não se preocupe que dá tempo de você participar, tem 10 questões. Então vamos lá, galerinha. Primeira questão do quiz. Questão de número 1. Quem desenvolveu a teoria da gravitação universal? Letra A, Isaac Newton. Letra B, Albert Einstein. Letra C, Seu Zé da Esquina. Letra D, Edward Witten. Letra E, Isaac Einstein. Então vou dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. 4.000 sapiens para quem respondeu letra A. Gente, muta o microfone aí, tá vazando o som aí. Letra A, gente. Isaac Newton, ele desenvolveu a teoria da gravitação universal. Como é que responde? É só entrar na sala, tá? Entre na sala e fica dentro da sala, ok? Beleza? Vamos lá, questão de número 2 agora. Eu vou atualizar o quadro aqui. Tirem as armaduras para ninguém colar de vocês. Questão de número 2. A força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Esta é a letra A, lei da relatividade geral. B, lei da gravitação universal. C, lei da teoria das cordas. Ou letra D, lei do oeste. Valendo, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Muito bem, quem foi na letra B acertou, hein? Lei da gravitação universal, hein? Ganhou 4.000 sapiens. Lembrando que os alunos premium ganham o dobro, tá? Então, para cada clique que eu dou, o aluno premium tá ganhando aí 2.000 sapiens. Show de bola. Vamos para a questão número 3. Quem desenvolveu a teoria da relatividade geral? A, Isaac Newton. B, Edward Witten. C,
Albert Einstein. D. Michael Faraday. E letra E. Marie Curie. Valendo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Quem respondeu a letra C acertou. Albert Einstein. Vamos para a questão de número 4. Lá a questão de número 4. Por enquanto tá fácil, gente. Por enquanto é só questões aí que quem prestou atenção na aula não tem como errar. A teoria da relatividade geral explica qual força da natureza? A. A força magnética. B. A força elétrica. C. A força nuclear. Letra D. A força gravitacional. Ou letra E. A força do amor. Essa tá muito fácil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apesar do amor sempre atrair tudo, né, para si próprio, não é o amor, tá? Quem respondeu a letra E vai errar. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. O amor pode unir, mas a gravidade une muito mais forte, tá? Letra D, gente, força gravitacional. O amor, ele é atrativo, porém, né, ele não é tão atrativo quanto a gravidade. Vamos lá. Questão de número 5. Sobre a teoria da relatividade geral, é incorreto afirmar: corpos massivos distorcem o espaço-tempo. Buracos negros conseguem capturar até a luz. A energia distorce o espaço-tempo. A força gravitacional é transmitida instantaneamente. A teoria explica geometricamente a gravidade. Qual dessas afirmações está incorreta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou apertar aí. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Quem foi na letra D acertou. A força gravitacional é transmitida instantaneamente. É uma frase errada. A força gravitacional... Não, a tela travou. A força gravitacional não é transmitida de forma instantânea. Lembra que eu falei das ondas gravitacionais, né? Então, se existe uma onda gravitacional, significa que existe uma velocidade de transmissão dessa força, né? Ok? Então, essa força não é transmitida instantaneamente. Se fosse instantânea, não haveriam ondas gravitacionais. Vamos lá. Questão número 6. Deixa eu apertar o botão aqui de Invisibility. Os laboratórios LIGO foram utilizados para detectar A. Ondas eletromagnéticas. B. Partículas com carga elétrica. C. Neutrinos. D. Ondas gravitacionais. Ou letra E. Energia infinita. Valendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Parabéns para quem foi na letra D, né? O laboratório LIGO, ele detecta ondas gravitacionais. Parabéns, parabéns. Estava muito fácil essa, né? É só prestar atenção na aula que vocês vão acertar no quiz. Questão 7. A teoria das cordas é uma tentativa de A. Uma tentativa de teoria de unificação das forças. B. Teoria de criação dos neutrinos. Letra C. Teoria de gravitação apenas. Letra D. Explicar a origem da Terra. E letra E. Costurar o universo com linhas galácticas. Valendo! Qual que é a tentativa da teoria das cordas? A. Teoria da unificação das forças. Teoria da criação de neutrinos. Teoria da gravitação apenas. Explicar a origem da Terra ou costurar o universo com linhas galácticas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Aqui eu vou dar 5 cliques porque essa aqui estava mais difícil, tá? É a teoria de unificação de forças. Letra A. Quem foi na letra A acertou. Né?
A teoria de cordas tenta unificar todas as forças usando cordas, né? Então todas as forças seriam resultados aí da vibração de cordinhas. Ou seja, todas as partículas que existem, elas são compostas da mesma estrutura, né? Corda. É uma teoria muito bonita, mas não foi comprovada ainda. Questão 8. Edward Witten criou a teoria M, que é uma teoria de cordas com 11 dimensões. B. Teoria de cordas com 10 dimensões. C. Teoria de cordas com 4 dimensões. Letra D. Teoria de cordas com n-dimensional. E letra E. Verdadeira teoria sobre a gravidade, apenas. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques e 5 cliques. Um clique a mais aí, porque estava difícil. É uma teoria de cordas com 11 dimensões, tá? 11 dimensões. Show de bola. Questão número 9. Já estamos indo para o finalzinho, tá? Questão de number 9. Essa aqui é para quem prestou atenção no finalzinho da aula. As formas de Calabi-Yau são formas geométricas em mais de 4 dimensões, usada na teoria das cordas. De acordo com a teoria, elas não são facilmente detectáveis, pois A. São muito grandes, maiores que o universo. Letra B. São microscópicas, menores que partículas. Letra C. São visíveis a olho nu. Letra D. São triviais e de conhecimento público. E letra E. São todas iguais. Valendo. 10, 9, 8, 7. Vale 5 cliques também. 5, 4, 3, 2, 1. 1 clique. 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques e 5 cliques. Elas não são detectáveis porque são microscópicas, né? Lembram que eu falei para vocês? As dimensões microscópicas são formas de Calabi-Yau. E por último, a última questão agora, valendo 10 cliques. Valendo 10 cliques. Tá muito fácil. Essa aqui para vocês ficarem ricos. Hoje é uma aula especial que eu estou dando muita grana para vocês, né? Uma aula que está sendo gravada para postar integralmente no YouTube. Vamos lá. Questão 10. As melhores aulas do mundo, com muita diversão e conhecimento extras, que não são vistas no colégio e nem na escola, você encontra. Dica. Lá você aprende o cubo. Letra A. No colégio. Letra B. Na escola. Letra C. Na Craft Sapiens. Letra D. No recreio. Ou letra E. Na lua. Vale 10 cliques, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4, 5, 6, oi, quem quer dinheiro? 8, 9, 10 cliques, meu Deus do céu, 10 mil sapiens, gente, os prêmios eram 20, né? 20 mil sapiens para os prêmios, é muita grana, gente, meu Deus. Só nessa aula aqui vocês já compram um carro zero lá no shopping. Muito bem, galerinha. Fico muito feliz com a participação de vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Estarei pedindo aí para o Sagemi interromper a aula agora, né? Pode cortar aí a gravação.